Olá, turma! Hoje vamos falar um pouco sobre a técnica de cromatografia gasosa, tá? Então eu vim aqui para a central de análises com o objetivo de apresentar o equipamento para vocês. O equipamento que a gente tem disponível aqui e é o equipamento que a gente usa nas nossas rotinas de análise. Vou tentar apresentar as principais partes que compõem o cromatógrafo e relacionar com a teoria vista na aula que eu já enviei para vocês. Bom, então, basicamente, o equipamento, ele tá, aqui. Vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Na verdade, vocês conseguem ver aqui duas caixinhas, certo? Uma primeira caixinha e uma segunda caixinha. O equipamento de cromatografia é só essa caixinha aqui. Essa segunda caixinha é o detector, tá? O detector que a gente utiliza, ou melhor, o detector disponível para esse equipamento aqui. Que detector é esse? Esse é um detector do tipo espectrômetro de massas. Então a gente não tratou com detalhes sobre essa técnica ainda, tá? Então por isso hoje eu não vou falar muito do detector, eu vou me ater mais ao equipamento realmente de cromatografia, tá? Então basicamente ele é um equipamento simples, né? Externamente a gente não enxerga muita coisa assim, não consegue diferenciar muitas partes que compõem esse equipamento. Mas basicamente, pensando lá no que foi tratado na aula teórica, eu posso começar falando com você sobre a fase móvel, né? Então a fase móvel empregada nesse tipo de equipamento aqui, nesse equipamento, a gente utiliza o hélio. O hélio é a fase móvel, o gás de arraste inerte que nós costumamos utilizar nesse tipo de equipamento, né? Ele se encaixa muito bem, ele atende muito bem às necessidades desse tipo de equipamento. O cilindro de gás, ele fica externo ao laboratório, então eu não vou mostrar para vocês hoje o cilindro de gás, mas enfim, ele fica num local, né, adequado e corretamente acondicionado. Existe uma tubulação de gás, desde esse local, dessa casinha de gases, até o laboratório e chegada ao equipamento. Então, a tubulação de gás, acredito que vocês conseguem ver aí, seria esse caninho verde, né? Então, esse cano verde aqui é a tubulação por onde o gás de arraste está chegando. Existe todo um caminho, né? Aqui por trás da bancada, que obviamente não é importante que vocês vejam, mas existe um caminho, então, de tubulação que vai ligar ou vai permitir que o gás de arraste flua, né? Então, chegue por essa linha de gás e tenha contato com o equipamento. Então, constantemente, o gás de arraste vai estar alimentando o equipamento, né? E permitindo que o processo de separação ocorra. Lembram que eu comentei com vocês que o gás de arraste ele precisa ter elevada pureza, né? A gente costuma adquirir aqui para o laboratório um gás de arraste com uma pureza, ou com um código melhor, né? A gente compra o gás 5.0, né? Então é um gás que tem 5 noves de pureza, e ainda para garantir realmente que nenhuma impureza que possa estar presente na linha de gás chegue até o equipamento, a gente costuma utilizar esses filtros aqui, tá? São filtros, eu vou tentar aproximar um pouquinho para vocês visualizarem, são filtros que removem água e oxigênio, né? Lembram que eu comentei com vocês? Eu comentei com vocês que água e oxigênio são as principais impurezas, porque essas impurezas podem hidrolisar ou oxidar a fase estacionária. Então existem filtros aqui, peneiras, né, que conseguem absorver essas possíveis impurezas. A composição exata desses filtros eu não consigo dizer para vocês porque a gente não tem essa informação, né? Acaba que algumas vezes as próprias indústrias limitam esse tipo de informação, mas são esses os filtros que a gente utiliza, então a gente vai acoplar na linha de gás, fica aqui atrás do equipamento, então por isso vocês não conseguem ver, mas enfim, é um local por onde o gás passa, né? O gás vai passar aqui por dentro, as impurezas vão ficar retidas aqui e o gás vai sair daqui e vai fluir então puro para dentro do equipamento. A segunda parte que compõe o cromatógrafo, a gente poderia pensar que é o injetor, tá? Então, esse equipamento ele tem um sistema de injeção automatizado. Isso quer dizer que eu não vou fazer a injeção manual. Então,
esse é o sistema de injeção. Eu resolvi aproximar um pouco mais para que vocês pudessem ter uma visão melhor, tá? Esse sistema de injeção, ele é automatizado, então a gente não precisa fazer a injeção manualmente. O comando é feito pelo software e automaticamente a amostra é sugada e colocada dentro do equipamento. Isso garante maior reprodutibilidade e repetibilidade das análises. O que a gente tem basicamente aqui externamente? A gente vai ter essa seringa de injeção, né? Vocês conseguem ver aqui, essa seringa é uma seringa de 10 microlitros, então é o volume máximo que ela conseguiria sugar. Usualmente para os ensaios de cromatografia gasosa a gente costuma injetar 1 microlitro, 0,5 microlitros, então o volume de injeção realmente é pequeno, né? Então a gente precisa utilizar seringas, obviamente, que tenham essa capacidade. Vou representar aqui para vocês, então, a amostra, a ser injetada, né? Ela pode ser líquida, como eu comentei com vocês, a gente só precisa garantir que dentro do injetor ela seja completamente volatilizada, né? Então aqui seria um exemplo de um extrato, né? Uma amostra que foi preparado, filtrado devidamente, assim como na cromatografia líquida a gente precisa utilizar os filtros para remover impurezas, filtrado então diretamente aqui para dentro desse vial. O vial ele é acondicionado no carrinho de injeção. E quando o start, então, da injeção é feito, automaticamente a seringa ela é direcionada para essa posição, né? Ela consegue, deixa eu pegar aqui, vou mostrar de novo para vocês. Ela consegue perfurar o septo, né? Que seria esse plástico que fica aqui vedando a tampa do vial. Ela perfura esse septo e suga o volume necessário para a injeção. Na sequência, logo após que o volume de amostra a ser injetado foi sugado, ele é direcionado para dentro do equipamento, para o sistema de injeção, mas para a parte interna do equipamento. A gente pode imaginar que o equipamento ele vai ter, né? O sistema de injeção é composto por essa parte externa, que tem a seringa, responsável por sugar o volume que a gente quer introduzir, e internamente pelo bloco metálico aquecido, que é onde a amostra efetivamente vai ser volatilizada. Eu não vou conseguir mostrar com vocês detalhes internos desse bloco metálico aquecido, mas algumas partes eu vou detalhar com vocês. Basicamente, então, o volume sugado ele é direcionado aqui para dentro do equipamento. Lembram que dentro do equipamento a gente tem, eu até vou abrir aqui, mas aqui vocês não vão conseguir enxergar nada do sistema de injeção, tá? Porque realmente ele está interno. Mas dentro do bloco injetor, dentro desse bloco metálico aquecido, a gente tem, compondo esse sistema de injeção, o septo, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O septo ele é o responsável por vedar, né, todo o sistema de cromatografia. Então esse aqui seria o septo que a gente utiliza. Vocês conseguem ver aqui, ó, ele tem até a gente consegue visualizar um furinho, que é por onde justamente a agulha vai perfurar, né? Meio que ela é guiada por esse furo para poder injetar a amostra dentro do equipamento. E é justamente esse septo que de tempo em tempo a gente precisa substituir, porque conforme as perfurações são feitas pela seringa de injeção, ele começa a danificar, né? Não existe, na verdade, um número máximo de injeções, a gente precisa ir acompanhando, né, a resposta do equipamento. Temos também o liner, né? O liner é esse vidrinho, vou pegar ele com cuidado porque esse liner ele é novo e aí eu tenho que ter cuidado para não tocar diretamente nele com as mãos, porque a gordura da mão, enfim, ou sujidades podem acabar contaminando esse liner, né? Mas eu acredito que é possível verificar. Vou abrir ele um pouquinho aqui, ó. Mas ele é esse pedacinho de vidro aqui, né? Então, que vai dentro do injetor e garante que a amostra volatilizada não vai ter o contato direto com o bloco metálico aquecido. De tempos em tempos eu consigo remover esse liner, fazer a limpeza ou substituição quando necessária.
Vocês conseguem ver nessa parte de baixo, que ela é mais afunilada, é justamente onde a coluna capilar chega, né? Onde a nossa coluna de separação chega. Então a gente consegue fazer uma conversa direta entre a coluna de separação e o liner de injeção. Então são esses dois principais itens que eu consigo demonstrar para vocês quando a gente fala de sistema de injeção. Lembrem que o injetor ele é aquecido, então é preciso e é importante definir uma temperatura de injeção, então uma temperatura que vai ser adequada para volatilizar todos os componentes que eu estou injetando. Saindo do injetor, a gente consegue visualizar agora a coluna de separação, né? Então vejam, a coluna de separação ela fica acondicionada aqui dentro desse forno, né? Então eu tenho um forno que consegue aquecer e resfriar rapidamente, né, de forma a conseguir fazer a rampa de temperatura, né, que seria aquela programação de temperatura durante a separação cromatográfica. Com muita agilidade, né? Então aquece rapidamente, resfria rapidamente. Eu vou mostrar para vocês, vou pegar uma coluna capilar que não está dentro aqui do equipamento, porque eu consigo mostrar com mais detalhes para vocês. Então, lembram que eu comentei com vocês a coluna capilar, ela é uma coluna muito fina. Vou pegar ela com cuidado aqui, para não ter problemas. Essa coluna, antes de eu mostrar a coluna, eu vou dar uma olhada na caixinha dela e a gente vai começar a interpretar juntos qual é a composição dessa coluna, tá? Então, essa coluna é da professora Marina, como vocês podem ver aqui. Então, ela acabou adquirindo esse tipo de coluna para fazer a separação de contaminantes que existem no pescado. Ela é uma coluna da empresa Thermo, então foi a empresa Thermo Scientific que produziu essa coluna. E aqui do lado a gente consegue ver as especificações dessa coluna. Vou aproximar um pouquinho aqui, ó. Então aqui vocês conseguem ver, deixa eu pegar uma caneta, facilitar. Então aqui vocês conseguem ver a especificação da coluna, ela é uma coluna do tipo WOX-MS, tá? WOX, não sei se vocês se recordam, mas ela representa as colunas mais polares que a gente tem, as colunas do tipo polietileno glicol. E MS por quê? Porque essa coluna ela é adequada para ser utilizada em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou Mass Spectrometry, do inglês MS. Ela tem um comprimento de 30 metros, um diâmetro interno de 0,32 milímetros e uma espessura de filme de 0,25 micrômetros. Então lembram, né, que eu falo que a fase estacionária que efetivamente vai atuar no processo de separação é esse filme líquido, que tem uma espessura de 0,25 micrômetros. Lembrem que a espessura de filme tem a ver, e ela é bastante importante quando a gente trata da teoria cinética da cromatografia. Filmes mais finos conseguem proporcionar uma eficiência maior de separação, porque facilitam a transferência de massa dos solutos que precisam ser separados. O que mais que a gente pega de informação aqui? A temperatura máxima que essa coluna suporta, então ela vai suportar uma temperatura máxima de 300 graus Celsius. Acima disso, a gente pode ter perda da fase estacionária. Quando isso acontece, costuma-se dizer que a gente tem sangria da coluna, tá? Então, se vocês ouvirem esse termo, a coluna está sangrando, é porque a gente está tendo perda da coluna. E quando a gente tem um espectrômetro de massas acoplado ao CG, a gente consegue detectar sinais que são muito característicos da sangria de coluna. Bom, então a coluna ela tá aqui, né? Vou deixar a caixinha aqui do lado. E aqui a gente tem efetivamente a coluna de separação. Então vamos lá. Vejam que já tem um septo aqui só para facilitar o manuseio dela. Mas olhem aqui, gente, ela tem 30 metros, né? Então, de novo, aqui a gente tem todas as especificações da coluna, aquelas mesmas especificações que a gente viu na caixa, elas estão descritas aqui. Essa coluna ela tem 30 metros de comprimento, então ela vai estar enroladinha aqui nesse suporte metálico, e é esse suporte metálico que a gente vai colocar, né, e vai conseguir prender dentro aqui do forno. Essa coluna externamente ela é produzida com sílica fundida, ela é do tipo FSWC, e internamente então nós temos o filme líquido de fase estacionária.
Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem a pontinha dela, só para vocês terem noção do quão realmente estreita é essa coluna, né? Então a minha auxiliar aqui vai dizer se está ok, tá? Eu preciso que eles vejam a coluna de frente. Não é muito fácil, mas assim, ó, é só para vocês terem realmente uma noção do quão fina e diâmetro interno pequeno que essa coluna apresenta, né? Então isso que permite justamente a elevada eficiência que esses tipos de coluna apresentam. Então muito fininha, a gente tem que ter bastante cuidado no manuseio. Claro, ela é flexível, ela é maleável, mas também se a gente dobrar ela demais ou não manusear com cuidado, a gente pode sim quebrar a coluna. E aí vocês podem me perguntar, prof, se quebrar a coluna, o que acontece? Teoricamente, assim, depende de onde vocês quebrarem essa coluna. Se vocês fizerem uma quebra mais nas extremidades, teoricamente não temos problema, tá? A gente consegue, existe um aparatozinho específico que vem junto, que permite que a gente faça um corte reto na coluna, né? E a gente possa, então, recuperar ela e continuar usando sem grandes problemas, né? O problema é se vocês quebrarem ela no meio. Aí realmente não tem muito o que fazer e a gente acaba perdendo, então, a coluna de separação. Então, vejam, a coluna ela é acondicionada aqui dentro do forno, tá? E ela tem duas pontas. Uma ponta dela vai ficar em conversa direta com o injetor, então eu poderia representar aqui, que é como essa coluna minha. Deixa eu mostrar aqui. Vamos pegar ali na vida real. Vamos ver como é que tá a minha coluna. Vamos ver, acho que vocês conseguem enxergar. Mas vejam, aqui eu tenho a coluna de separação, então a coluna capilar ela tá em conversa aqui com o injetor, então essa é a posição dela para receber a amostra. A amostra vai percorrer todo o comprimento da coluna e ela vai sair. Inclusive eu acabei deixando aqui o cromatógrafo e o espectrômetro de massas mais separados para que vocês pudessem visualizar isso. No dia a dia, no decorrer da análise mesmo, o espectrômetro está bem próximo aqui, ele está grudadinho no CG e usualmente a gente não vai enxergar essa interface aqui, né? Mas é isso que acontece, né? Essa seria a outra extremidade da coluna que está sendo direcionada para o detector, para o espectrômetro de massas. Então, os compostos que foram previamente separados na coluna de separação vão saindo cada um no seu tempo e sendo direcionados para o detector que vai gerar o sinal que nós vamos interpretar depois no cromatograma. Bom, então basicamente são essas as partes que compõem um cromatógrafo a gás, né? Vocês conseguem perceber que é relativamente simples, né? O equipamento ele é simples de operar. Infelizmente eu não vou conseguir simular uma injeção, simular a injeção de uma amostra hoje com vocês, porque o equipamento ele está com problema. Na verdade não é o cromatógrafo que está com problema, é o espectrômetro de massas, mas enfim, se o detector não funciona, consequentemente o cromatógrafo não pode operar. E a partir da próxima aula a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona então o detector, que é o espectrômetro de massas.